Nós vamos abrir em Mateus. Glorificado seja o Senhor. Aleluia. Desculpa. Capítulo de número 25. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25. A partir do versículo 1. Exaltado seja o nome do Senhor. Louvamos a Deus por esta noite maravilhosa, nessa vigília. E nós cremos que Deus já está aqui no nosso meio, ouvindo as nossas orações. E Ele tem poder não só de ouvir as nossas orações, como também falar conosco. Amém? Você crê que Deus tem poder de falar conosco, com você e comigo? Amém? Mateus 25 está dizendo assim a partir do versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas, 5 eram prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o noivo, saía ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não seja o acaso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Pode dizer amém? Amém? Por favor, tome o teu assento. Se quiser ficar com a sua Bíblia aberta, os irmãos poderão estar com as vossas Bíblias abertas. Nós vamos meditar nesta noite no tema desta maneira. O tema desta noite é: ative sua responsabilidade humana. Diante desse texto, queridos, do capítulo 25, é mais uma parábola que nós percebemos que Jesus, ele está contando para extrair uma verdade. E Jesus, ele foi bem claro, porque ele usou a comparação de algo muito importante na vida de tanto um homem jovem como uma moça jovem. Ou seja, ele usou a figura do casamento. E como é maravilhoso falar de casamento, porque casamento, os irmãos que são casados sabem muito bem, que há um preparar para chegar até o dia que o noivo e a noiva tornar-se-ão marido e tornar-se-á esposa. E aí constituirá e começará a formação de uma família, vindo consecutivamente os filhos. Então há uma preparação para chegar a este momento. E Jesus usou algo lógico e também algo muito importante na vida do homem e da mulher, que é o casamento. Jesus então diz, aqui começando o capítulo de número 25, ele queria expor a verdade do reino. Ele diz que o reino dos céus será semelhante ao quê? A 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Interessante aqui que nós temos que destacar a figura das virgens, que é a figura das noivas, e a figura do noivo. Interessante nós entendermos também que aqui há uma comparação maravilhosa para nós. Quando aqui a palavra do Senhor nos fala e nos mostra vários números, e é bom nós entendermos que a Bíblia, ela é dotada de muitos números.
vocês podem compreender e ver que já no primeiro capítulo da Bíblia, que é Gênesis, diz que lá no primeiro dia criou o Senhor os céus e criou o quê? A terra. E ali vai passando o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e diz que no sétimo dia a palavra do Senhor diz que Deus, ele descansou, ele parou, ele não executou mais nenhuma obra, porque ele já havia feito todas as obras em 6 dias. E no sétimo dia, toda a obra da criação adorou e glorificou ao Criador, que é o eterno Deus, o Senhor, que fez os céus e que também fez a terra. A numerologia na Bíblia, ela é muito importante. E nós vamos perceber que sempre Deus usa, na boca dos profetas, na boca dos escritores bíblicos e também na pena da escrita e também na própria pessoa do seu Filho amado Jesus, números. Você vai perceber que aqui em Gênesis Deus usa os dias nos números do primeiro até o sétimo dia, e você vai percebendo que até no cerimonial Deus usa números. Deus usa números de animais que vão ser sacrificados, Deus usa a hora certa que vai ser feito, Deus usa números de quantos sacerdotes vão estar envolvidos. Deus, ele está fazendo a sua obra, executou no passado, executando no presente, vai executar no futuro, a obra relacionada a números. E aqui a palavra do Senhor, ela é bem categórica em dizer que eram quantas? 10 virgens. Essas 10 virgens, se nós olharmos para o número 10 na Bíblia, nós vamos perceber o quê? Nós vamos perceber que Deus, ele deu quantos mandamentos para o homem? Ele deu 10 mandamentos para o homem. Nós vamos perceber aqui na Bíblia que quando fala do número 10, nós podemos dividir 10 em duas partes. Nós podemos dividir 10 em 5 e mais 5. O número 5 na Bíblia, ele corresponde a duas coisas importantes que nós devemos lembrar. Número 5 na Bíblia, ele representa a graça de Deus protegendo o seu povo, mas ele também está ligado à responsabilidade humana. Então, número 5 está ligado à graça de Deus, demonstrada pelo povo de Deus, pelo ser humano, pelo seu povo, mas também está relacionado com a responsabilidade humana. Só para nós termos a certeza dessa questão de responsabilidade. Quando nós pegamos os 10 mandamentos, nós percebemos isso. Os 10 mandamentos são divididos 5 mandamentos do homem relacionado à responsabilidade que ele tem para com Deus, e os outros 5 mandamentos até o final, que é o 10º, nós vamos estar analisando do 6º ao 10º, os 5 mandamentos que o homem está relacionado ao seu semelhante, a pessoa que é o seu próprio semelhante. Então nós vamos destacar aqui estas 10 virgens, e quando nós destacamos 10 virgens, 5 a Bíblia aqui está dizendo que são o quê? Prudentes, sábias, e 5 eram loucas. Mas aqui na Bíblia nos mostra também neste texto, você está com ele aberto, que Deus, ele não faz distinção, ele dá oportunidade para a primeira, para a segunda, para a terceira, consecutivamente até a 10ª. Mas neste todo aqui, nós vamos perceber que todas elas tiveram as mesmas responsabilidades e os mesmos direitos. Nós temos responsabilidades para com o nosso semelhante, nós temos responsabilidades para com Deus, mas nós também temos os direitos de sermos abençoados, de sermos alcançados e de sermos então colocados como pessoas que em determinada posição nós podemos estar para que algo chegue até nós e nos alcance. A palavra do Senhor aqui nos diz que saíram as 10 virgens. Estas virgens aqui representam uma. Quando nós olhamos para o casamento, não são 10 virgens ou 10 noivas que estão vindo, mas é uma só noiva. E quando se fala aqui de virgem, se fala de noiva, nós temos a tipologia, a comparação
que a noiva aqui representa, que essas virgens aqui representa quem? Representa a igreja do Senhor. E este noivo aqui representa quem? A Jesus, que é o noivo. E quando estas virgens estão vindo, diz que elas pegam as suas lamparinas. E quando elas pegam as suas lamparinas, elas estão indo ao encontro do noivo. Mas o noivo não está pronto para se manifestar, para sair do outro lado da porta e vir para o momento da celebração. Ele está aguardando o momento certo, a hora certa, e aguardando também as virgens que estão se preparando para ir encontrar com ele. Por isso que quando eu olho para este texto, eu percebo que Deus está nos trazendo alusão, que diante de tudo que acontece ao redor de nós, pessoalmente, de nós individualmente, há na nossa vida uma questão que se chama responsabilidade humana. Deus, ele tem a sua responsabilidade como Deus de cuidar de toda a criação pelo seu poder. Diz lá em Hebreus que pelo poder da sua palavra, Deus determina sustentar toda a obra da sua criação. Então Deus, como Deus, ele é responsável em cuidar, responsável em trazer a harmonia, o controle, o balanço de todas as coisas. Mas ele colocou o ser humano aqui e não isentou a mim e a você da responsabilidade que nós temos como seres humanos. Tem pessoas que culpam, sabia? Quando ela erra, quando ela peca, quer culpar o diabo, quer culpar o irmão, quer culpar a esposa, quer culpar o patrão, quer culpar o carro que bateu nele, quer culpar a hora, quer culpar a chuva, quer culpar a neve, quer culpar o sol quente, quer culpar o vento, quer culpar a falta da luz, quer culpar a enchente, quer culpar a tudo, o passarinho, quer culpar o cachorro, quer culpar o papagaio, quer culpar todo mundo, mas esquece que primeiro ele precisa de entender que ele tem uma responsabilidade primeiro para com ele, e tem uma responsabilidade para com o meio que ele está vivendo. Aqui, queridos e amados, para que estas virgens, para que a igreja que é representada pelas virgens fosse abençoada, encontrasse com o noivo e entrasse para as bodas, ela deveria estar pronta com a sua responsabilidade, com seus deveres. E esses deveres estão relacionados a nós que somos seres humanos, de levantar de manhã cedo, colocar a nossa roupa, preparar o nosso lanche, tomar o nosso café, escovar o cabelo, escovar os dentes, colocar tudo preparado, ligar o carro e ir para o trabalho. A responsabilidade é de quem? É do patrão? É do nosso cônjuge, é do nosso filho, é do pastor, é do irmão da igreja, ou é da pessoa que você não conhece? Lá não, é nossa. A responsabilidade, nós nos levantarmos, irmos encarar o dia e vencer o dia e voltar para a nossa casa, compete a nós. A responsabilidade de se colocar de pé, vou dar só um exemplo, de se colocar de pé, para nós sermos abençoados, é nossa. A responsabilidade de vir para a igreja, de ouvir uma palavra, e da palavra tocar em nós, e de nós a cada dia entrarmos num processo de limpeza, de santificação, é nossa. Então nós precisamos de entender que para tudo nessa vida que está envolvido o homem, e para nós podemos ser alcançados pela graça e pelas bênçãos de Deus, isso compete a mim, isso compete a você. Por isso que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deus está na casa? Sim. Deus tem bênção? Sim, Ele tem bênção. Ele tem alegria? Tem. Mas eu preciso de estar e ir aonde Deus está, para que a alegria de Deus penetre no meu coração e venha me abençoar. Por isso que aqui está dizendo Jesus, ele, usando a parábola, ele diz: o reino de Deus é semelhante a 10 virgens que precisaram tomar as suas lâmpadas e saírem aonde? Ao encontro do noivo. O noivo estava preparado para se revelar às noivas, mas para ele se revelar, foi preciso as noivas se prepararem, pegarem as lâmpadas e irem ao encontro do noivo. Mas preste atenção, que todo o desenrolar do texto, você vai perceber que parece que as noivas, que estas noivas aqui, que estas virgens aqui, elas estão totalmente dispersas.
Parece que ao mesmo tempo que você percebe que elas estão preparadas, conscientes da responsabilidade delas, ao mesmo tempo você vê que elas parecem, algumas delas, que elas estão perdidas. Por isso, nesta noite, precisa de Deus, através do poder da sua palavra, despertar, ativar a nossa mente para a responsabilidade humana que nós temos, para nós podermos ser abençoados. Todo mundo, se você, um exemplo, tiver numa plateia grande, uma igreja grande, ou num determinado grupo, vocês aqui, se eu perguntar aqui, quem quer ir para o céu, não vai ficar uma aqui sem levantar a mão. Mas se nós, queridos, começarmos, não é, a passar determinadas perguntas e provações, ou determinadas circunstâncias, nós todos envolvidos nessas circunstâncias, nós vamos perceber que em certas horas, em certos questionamentos, nós vamos estar perdidos, porque nós não nos posicionamos corretamente em determinadas questões bíblicas, para nós termos a consciência que nós estamos ou não estamos preparados. Por isso preste atenção aqui, as virgens tinham lâmpadas na mão, mas elas esqueceram que poderiam durar um dia, como um mês, como um ano, ou poderia durar muito mais de um ano, e elas deveriam estar preparadas, ter a sua responsabilidade, que poderia, na maneira de dizer, ser dias alongados para esperar o noivo, e elas não estavam preparadas. Olha, queridos, bem abertamente, de acordo com este texto, eu percebo que se nós queremos ser abençoado pelo Senhor, com a vida eterna que Ele tem para nós, com uma vida diferente que Ele tem para nós, com algo surpreendente que se chama eternidade que Ele tem para nós, nós precisamos de nos preparar, nós precisamos de entender quais são as nossas responsabilidades de acordo com a palavra de Deus, responsabilidade de santificar, responsabilidade de conhecer mais e mais, de ter um relacionamento com Deus. Isto é cabível a nós, mas parece que as pessoas escutam isso e esquecem, caem na morbidão, caem no esquecimento, caem no sono, e elas acomodam. Nesta noite Deus está dizendo para nós que é hora de nós ativarmos novamente a responsabilidade que nós temos como noiva do noivo, como virgem preparada, e estando preparado a cada dia para encontrar com Ele, porque cada momento que nós estamos tomando a nossa responsabilidade, nós vamos estar preparados para um dia, para um mês, como para um ano, como para 10 anos, e quando for o exato momento de se revelar a bênção maior, que é Jesus vindo para nos buscar, para nos levar para as bodas, para a celebração com Ele, vamos estar preparados, e Ele vai nos levar para estar junto com eles, para toda a eternidade. Quem está entendendo, diga amém e diga glória a Deus. Para que nós ativemos a nossa responsabilidade humana, nós precisamos, primeira coisa, descobrir aonde está a falha. Versículo 2 e 3 nos mostra que 5 destas virgens eram insensatas e 5 eram prudentes. Eram 10 até o exato momento, e não havia destacado como que elas estavam portando. Para ser alguém chamado de insensato, ou seja, de falta de sabedoria, é porque realmente nas determinadas ações destas pessoas, ou destas virgens que é colocado aqui, elas não estão procedendo com o quê? Com sabedoria. E para ser colocado como prudentes, é porque nos mínimos detalhes a pessoa está vendo que se encaixa a atitude ou determinada coisa que ela deve ser colocada na vida dela de uma maneira certa ou tirada, para que não atrapalhe no caminhar. Por isso que quando no versículo 4 diz assim: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e também com as suas lamparinas. Estas prudentes estava buscando sabedoria e entendia que se elas não levassem o recipiente extra, se tardasse ou demorasse, elas estavam preparadas.
foi esta a grande questão, de entender que se ela falhasse, isso poderia ser fatal, isso poderia ser decisivo. Por isso que a responsabilidade é nossa, de sempre estar verificando aonde na nossa vida está ficando uma lacuna, aonde na nossa vida nós estamos errando, nós estamos falhando, onde na nossa vida está velho, onde na nossa vida precisa ser renovada a cada dia, porque preste atenção, quando estas virgens que está dizendo aqui, elas não a perceberam e chegou num determinado momento que a lamparina abaixou o óleo que tinha delas, que são chamadas elas de insensatas ou de sem sabedoria, elas se encontraram o quê? Totalmente desprevenidas, porque elas não viram que aquilo era uma falha. Irmãos, preste atenção numa coisa, naquele grande dia, quando o noivo se apresentar, não vai haver desculpa para as nossas ações erradas. Por isso que aqui mais adiante, já estou adiantando, que diz a palavra do Senhor, que quando aquelas que foram chamadas insensatas, chamado sem sabedoria, chamada aquelas pessoas que realmente não pensam para fazer, elas correram para comprar o azeite e voltaram e começaram a gritar. Qual foi a resposta do noivo? Eu nunca vos conheci. Por que que ele nunca conheceu estas virgens que não estavam na posição de prudentes e sim de insensatas? Porque elas não assumiram a responsabilidade que cabe a cada ser humano de vasculhar aonde está a falha, consertar a falha, pedir a graça de Deus, e quando Deus a ajudar, esta pessoa a romper e está na posição preparada para encontrar com o Senhor quando Ele se manifestar na hora dele. Quem está entendendo, diga amém. Descubra onde está a falha, o que está errado, o que foi deixado de fazer, o que precisa ser feito para esperar o noivo. As insensatas pegaram a lamparina porque acharam que só o azeite da lamparina poderia ser suficiente, mas as outras não. Olha, vamos olhar para o pró e para o contra. Nós temos uma determinada quantidade de azeite. O contra é que se nós não levarmos mais azeite extra e se tardar 1 minuto mais, nós vamos ser pegas desprevenidas. Então agora a nossa responsabilidade é olhar o que está falho e consertar e ajustar, e agora levar de reserva, porque quando o noivo vir, eu vou estar preparada, eu vou estar preparado, e ele então encontrará comigo e eu encontrarei com ele. Quem está entendendo esta mensagem, diga amém. Jesus está dizendo, olha, a responsabilidade é de todas as 10, e elas precisam de olhar o que está errado, consertar, colocar ajustado, porque naquele momento que ele se apresentar, desculpas mais não poderão ser levantadas. A atitude é nossa e a responsabilidade é nossa. Segunda coisa, descubra a falha. Segundo, esteja atento em vigilância. O versículo 7 fala assim: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Que está dizendo que todas elas se levantaram. E elas o que? Prepararam as suas lâmpadas. Mas verdadeiramente, quando você vai lá para o versículo 10, diz a palavra do Senhor que elas, as insensatas, elas não estavam verdadeiramente preparadas. Porque os versículos anteriores ao 10 e o posterior ao 7 fala que quando começou a tardar um pouquinho, elas começaram a cochilar. Elas não viram a falta do azeite, dormiram, e quando abaixou e quase acabou a lamparina de estar acesa, elas tentaram pegar da outra. E aí que vem a questão da vigilância, irmãos. Ninguém sabe a hora que o noivo vai vir. Quem sabe aqui a hora que o noivo vai vir? Ninguém sabe. Ninguém sabe a hora que o noivo vai abrir a porta e ele vai conclamar para que elas se apresentem. Por isso que elas precisam estar
atentas, vigiando não somente a lamparina abaixar o azeite, mas vigiando o momento certo de se apresentarem, de colocar o novo azeite. Quando eu olho para azeite, quando eu olho para a chama, quando eu olho para a posição, isso tudo me leva a entender uma coisa: a carreira cristã, queridos, ela não é a carreira estagnada, ela não é a carreira parada, que você veio para Cristo, batizou, foi cheio do Espírito Santo, Deus te usou, e aí no decorrer dos dias você se contentar com aquilo que você já provou da parte de Deus. Não, isso me mostra a carreira cristã. Quanto mais você tem experiência com Deus, e Deus te leva a experiências, mais você precisa de falar com o Senhor: Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça, e que a cada dia Tu me dê novas experiências para continuar caminhando vigilante, prudente, até encontrar com o Senhor, que há de se revelar para a minha vida. A vigilância é importante. Por isso que tem pessoas que pregam e falam desta forma: uma vez salvo, salvo para sempre, e vivem de uma maneira que eles querem viver. Isso é uma pura mentira, isso é uma mentira disfarçada de Satanás. Claro que uma vez salvo não é salvo para sempre. Uma vez salvo, precisamos continuar vigilantes, negando a nós mesmos, vasculhando em tudo aquilo que precisa ser preparado, tirado da nossa vida e organizado, porque no momento certo a salvação chegará até nós e o Senhor será glorificado na nossa vida. Versículo 3 diz assim: portanto vigiai. O que é vigiar? É você olhar com atenção, não é dormir, não é cochilar. Aqui está dizendo, olha, que quando elas se colocaram de pé, prudentes e insensatas, com a lamparina na mão, e aí começou a passar o tempo, o que aconteceu com a insensata? Elas começaram a o quê? A cochilar, acabaram então a dormir. Mas a atenção aqui no texto é: portanto vigiai, estejam atentos, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Então nós precisamos de entender e pedir ao Senhor: Deus, restaura essa responsabilidade em mim. Deus, coloca esta responsabilidade aflorada em mim. Deus, me faz levantar responsável da vida cristã que eu preciso levantar. Deus, me faz andar, ir para o trabalho, vir para a igreja, viver o dia a dia, ativado com a responsabilidade, ter a responsabilidade. Por isso, queridos, que eu quero dizer uma coisa para vocês bem clara aqui nesta noite, que parece que as pessoas, igual eu preguei outro dia, eu acho que eu preguei aqui, que as pessoas começam bem, não é? E aí sabe o que acontece? Terminam mal. Porque elas não são perseverantes, elas não vigiam, elas acham que a responsabilidade foi em levantar a mão e vir para o batismo e passar os primeiros anos com o coração flamegando, né? Cheio do fogo, e agora pode esfriar, pode ficar de qualquer jeito, porque Deus vai salvar, porque eu já faço parte da igreja, tem o meu nome arrolado como membro da igreja, carteirinha da igreja. Não é dessa forma que a Bíblia está dizendo. Vigilância. Isso me leva a entender que a vida cristã, ela tem que ser levada numa constância crescente. A vida com Deus tem que ser levada numa vida crescente, porque aqui está dizendo que as virgens prudentes levaram a sua lâmpada, mas elas estavam vigilantes, atentas, porque se abaixasse para que não acabasse a chama, elas deveriam abastecer novamente, mas atentas à porta, atentas à voz, atento à figura do noivo, porque quando o noivo se manifestasse, elas estavam prontas para ouvir e para ir ao encontro do noivo e encontrar com ele. Nesta noite Deus está falando conosco: é hora de vigiar, é hora de continuar vigilante, é hora de continuar atento. O noivo vai voltar. E presta atenção numa coisa, a gente posta aí, como eu já postei, um vídeo mostrando, né, que vai ser a qualquer momento. As pessoas estão nem aí,
Vigilante, vigiar para quê? Eu tenho que vigiar para o ladrão não entrar na minha casa, eu tenho que vigiar por isso, por aquilo, mas esquecem de vigiar as suas vidas, as suas responsabilidades cristãs, e aí elas esquecem que o noivo vai vir e pode pegá-las desapercebidas. Nesta noite o Senhor está dizendo para nós: vigiem, estejam atentos, porque nós não sabemos a hora que o noivo há de se manifestar. E quem estiver vigilante, quem se colocar na torre de vigia e ver tudo, ficar atento para tudo, não deixar ser contaminado e dormir e cochilar e achar que o noivo não vai aparecer mais, vai ser pega de surpresa. E quando ele manifestar, uma coisa eu quero: que ele me pegue vigilante para encontrar com ele, porque eu não sei a hora, mas ele sabe a hora de vir, e eu quero estar vigilante para a glória de Deus. Você quer estar vigilante? Diga amém, amém? Glórias a Deus. E para nós terminarmos, precisamos continuar, ativando a nossa responsabilidade humana, porque o noivo, vai vir, e ele vai nos levar ao novo. Ele vai vir e vai adentrar na nossa vida algo novo. A palavra do Senhor aqui fala para nós no versículo 6: mas à meia-noite ouviu-se um grito, aí vem o noivo, saí ao seu encontro. Eu fiquei parado pensando numa coisa: o novo, algo novo. Por que eu tenho que ser ativado na minha responsabilidade? Porque Deus tem algo novo para revelar na minha vida, para que eu possa encontrar com o noivo. À meia-noite, preste atenção, já parou para prestar atenção na questão da meia-noite? À meia-noite, quando dá meia-noite e 1 segundo, não somente nasce um novo dia, mas você passa para uma nova estação. Há uma transição, há algo novo na nossa vida, há algo novo na vida daquele que passa de um dia para o outro. É igual nós. Estamos meia-noite em ponto na casa do Senhor para orar. Quando dá meia-noite e 1, o que acontece? Nós estamos passando para uma transição, para um novo ano, para algo maravilhoso. E é isso que nós precisamos de entender, que quando nós estamos ativos com a nossa responsabilidade, relacionado a algo novo de Deus, Ele vai nos levar para algo novo. Ele vai nos fazer passar da meia-noite para a meia-noite e 1. E é isso que o texto fala, que quando deu a meia-noite, gritou, o noivo estava vindo. E aí, passou-se da meia-noite, a porta abriu, as imprudentes foram e não voltaram, mas as que estavam prudentes entraram. A porta fechou, e aí revelou-se o oculto, o escondido e o segredo do noivo. Deus tem algo novo para nós. E esse algo novo que nós vamos perceber na palavra de Deus, são os segredos de Deus. Se você realmente estiver responsável relacionado à sua vida cristã, você vai provar de algo novo que Deus tem para a sua vida, porque algo novo são segredos de Deus que você pode conhecer por causa da sua prudência, por causa da sua vigilância. E a palavra do Senhor fala aqui para nós, em verdade, ou melhor, versículo de número 9, diz assim: mas as prudentes responderam, não seja o acaso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem e comprai-o. E o 10 diz assim: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as virgens estavam preparadas, que eram as prudentes, entraram com ele para as bodas. Então algo novo que Deus tem para nós, é o noivo vir, se revelar e nos levar, e levar as virgens para onde? Para as bodas, que é uma transição. Você está saindo daquela questão de espera, de preparo, de ansiedade, e agora vai ser tirado daquela condição e levado para algo que está dentro da porta. A porta vai se abrir, vai ser introduzido com o noivo na porta, vai ser fechado, e a partir daquele momento, todos que entrarem por aquela porta vão conhecer algo novo que Deus tem para a vida daqueles
que quiseram esperar, que foram perseverantes e que viram agora o noivo vir para buscar a sua noiva. Queridos, estejamos preparados. É tempo de nós prepararmos. Pode-se passar mais um ano, sim. Pode-se passar mais 10, sim. Mas nós precisamos de entender uma coisa. A responsabilidade tem que ser ativada agora. Não depois, quando nós estivemos na questão dessas imprudentes. As imprudentes tentaram de última hora, mas foi tarde demais. Tentaram ativar de última hora, mas foram tarde demais. E aí quando o noivo veio, fechou-se a porta e não foram conhecidas. A responsabilidade é nossa, é agora, de nós reconhecermos o que precisa ser consertado, de nós pedimos para Deus para manifestar o novo na nossa vida e para nós entendermos que o que Deus tem para nós é muito melhor do que viver uma vida displicente e de nós não entendermos o que Ele tem para nós. Servir a Deus é bom demais, mas melhor ainda é cumprir o que Deus tem para a nossa vida, é cumprir o que Deus já tem determinado para nós, porque a palavra volta a dizer aqui, diz a palavra, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Deus deu condição de todas estas virgens, ou seja, de todos aqueles que fazem parte da igreja, entrarem também, de provarem também, de receberem também. Só falando aqui, terminando, quando nós olhamos para o capítulo 24 de Mateus, a partir do versículo 36, nós vamos perceber que nós estamos vivendo estes dias, nos nossos dias, os dias de Noé. Porque aqui diz que nos dias que antecedem a vinda do Filho de Deus, que é Jesus, que é o noivo, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão casar, dar-se em casamento, vão negociar, vão estar dois no campo, uma vai ser tirada, a outra vai ser deixada, vão estar duas moendo, uma vai ser tirada, a outra vai ser deixada, vão estar duas pessoas deitadas no leito, o marido, a esposa, uma vai ser tirada e a outra vai ser deixada. Então a responsabilidade tem que ser ativada dentro de nós e agora. Porque a questão de nós entrarmos nas bodas com o noivo é nossa, não é dele. Ele já preparou tudo e é nós que temos que nos colocar na posição e esperarmos com paciência, porque a hora que ele manifestar, quem estiver prudente vai entrar para o gozo do seu Deus, do gozo do noivo e provar dos segredos e de algo novo que Ele tem para a nossa vida. Algo novo que Deus tem para nós, irmãos. Não é nós falarmos assim, poxa, eu nunca vi, né? Já vi só em foto. Eu nunca vi, né, a Torre Eiffel. Aí eu chego lá, fico maravilhado. Eu nunca vi, né, tal coisa em Israel. Eu chego lá, fico maravilhado. É muito mais que isso. O novo de Deus é a eternidade, aquilo que se resume à salvação, que o olho nunca viu, que o ouvido nunca ouviu, que o coração nunca sentiu, mas Jesus, que é o noivo, tem preparado para aqueles que amam a Ele, que buscam a Ele, que estão preparados para a vinda dele. Quantos podem dizer amém e dizer glória a Deus nesta noite? Então esta é a palavra para nós, das virgens. O reino de Deus é semelhante a 10 virgens, tem as suas lâmpadas, mas será que todas elas estão preparadas? Será que todas elas assimilaram a responsabilidade? Oxalá, irmãos, que quando nós olhássemos para a igreja de Jesus, estou falando a igreja no modo geral, não estou falando só a igreja aqui em Milford, mas a igreja no modo geral, se toda a igreja fosse salva, nem todo mundo que diz Jesus, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, nem todos aqueles que pregam, que cantam, vão herdar o reino. Não é isso que fala a palavra do Senhor? Senhor, eu profetizei no teu nome. Senhor, eu evangelizei no teu nome. Senhor, eu cantei hinos no teu nome. Mas diz que aqueles que vão estar na condição de bodes, né? O Senhor naquele dia vai falar assim, olha, apartai-vos de mim, eu não vos conheço.
vós que praticais o quê? A iniquidade. Ou seja, aqueles que não quiseram ativar a sua responsabilidade, aqueles que não quiseram estar prontos, aqueles que não quiseram analisar o que estava errado na vida deles e colocar em ordem para gozar, para ter o novo de Deus, não vão ter desculpas naquele dia. Sabia que Deus já preparou um plano tão maravilhoso que não vai ter desculpa para o índio que está lá no meio do mato, não vai ter desculpa para a pessoa que está lá no gelo, dentro daquela loca, do iglu, né? Daquela casa feita de gelo, que não vai ter desculpa para a pessoa que está vivendo como eremita lá no meio do mato, porque Deus, Ele já fez o ser humano com uma coisa, com a chamada, a responsabilidade da consciência. O próprio ser humano, quando cresce, tem consciência, ele sabe o que é o bem e ele sabe o que é o mal, e de alguma maneira Deus vai revelar a ele, pela natureza de alguma maneira, que existe um Deus maior, que existe coisas boas e ruins que nós podemos fazer e deixar de ser feito. Mas eu louvo a Deus que a igreja está espalhada no mundo inteiro, pregando o evangelho e dizendo: em breve o noivo há de vir, prepara-te, igreja, para encontrar com o Senhor, para encontrar com o noivo. Vale um glória, vale um amém. Esta é a palavra para nós nesta noite, que nós possamos guardar esta palavra. É tempo de nós tomarmos a nossa responsabilidade. Tem gente que fala assim: vou esperar pelo irmão, vou esperar pelo meu marido. Que esperar por ninguém. Nós precisamos, cada um de nós individualmente, fazer a nossa parte. Quem faz a parte dele diante de Deus, ele já está isento, porque Deus vai dando vitória, vai acrescentando, vai fortalecendo, e aí cada um de nós vamos seguindo avante, esperando o noivo, como virgens prudentes, guardado o azeite, né? Guardado a comunhão com o Espírito Santo, a chama acesa, e quando ele manifestar, pode ter certeza, escute isso, nós vamos distinguir muito bem a voz dele. Ele vai chamar-nos pelo nome e nós vamos encontrar com ele para todo sempre. Vale um glória, vale um aleluia.